Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar, espero que rápido esse vídeo, porque é uma coisa que estava me incomodando, eu queria já ter trago esse assunto para conversar com vocês, mas acabei não trazendo exatamente no dia que aconteceu, porque eu estava muito nervosa, muito estressada, e depois assim, eu acabei vendo ontem alguns vídeos de uma mãe que tem uma menina autista, que ela estava falando da dificuldade da seletividade alimentar da filha dela. E aí eu pensei assim, por que não gravar esse vídeo, né? Por que não trazer esse vídeo? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu acho que, tipo assim, tá, minha filha tem autismo, tudo bem, deixa pra lá. Só que eu vejo que tem muitos pais, muitas mães que passam por problemas, talvez porque não tiveram no momento alguém que apoiasse, não tiveram no momento alguma situação, ou se permitiram viver aquele momento que fala que é o momento do luto. Que eu sempre discordei, eu sempre falei assim, esse negócio de falar do luto, a luta, é errado, porque a gente não perdeu o filho. Obviamente que a gente ganhou um diagnóstico que é difícil, que não é fácil para todo mundo lidar com ele. Mas também não é assim do luto à luta, né? A gente vai lutar muito pelo nosso filho, pelos nossos filhos, mas ninguém morreu. Só que com o tempo a gente vai aprendendo que na verdade esse luto é o mesmo tipo de processo que você passa pelo luto. Então é da negação, da aceitação, né? Tem uns outros passinhos, né, que eu só falei da negação e da aceitação, mas são passos que a gente passa, assim como a gente passa pela, pela morte, né? Pra entender e ficar melhor depois. Eu sou muito de guardar as coisas pra mim, porque eu sou uma pessoa que o meu natural, eu já sou uma pessoa grossa, sou uma pessoa ignorante. Apesar de não parecer que eu seja uma pessoa grossa, eu sei que no meu dia a dia eu acabo guardando muitas coisas, às vezes quando eu falo a minha sinceridade demais, ela acaba soando grosseiro. Então, assim, eu acabo sempre guardando as coisas pra mim, porque eu acho assim, se eu falar, alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar magoado, e eu não quero que a pessoa passe por isso. Só que acaba que eu acabo chateada, eu acabo ficando magoada, e você tá guardando num potinho pra mim. Então, o que aconteceu, né, pra mim querer gravar esse vídeo e trazer aqui pra vocês? Foi uma situação chata na escola, que eu vejo como uma situação chata, porque era a percepção que eu tava tendo das coisas que estavam acontecendo. Pode ser que alguém veja esse vídeo e diga pra mim, não, Renata, não foi uma situação chata, foi só um alerta que estavam te fazendo e tu pistolou e foi pro outro lado. Mas enfim, tá? Eu já vi há algum tempo na escola da Sara, a diretora da escola fazendo algumas reclamações, algumas queixas e me aconselhando que eu tirasse a Sara da escola, que era não, né, que estadual, e passasse para a municipal, porque na municipal ia ter todo o atendimento para ela. Só que acontece, aqui no bairro onde eu moro, não tem escola municipal. Todas as escolas municipais são a mais de meia hora de casa. E isso contando que eu vá caminhando até a escola. Se eu for de ônibus, leva em torno do que? Uns 15, 20 minutos, ou menos, um pouco, uns 10 minutos. Só que o tempo de espera do ônibus é quase que de uma hora, de meia hora a 45 minutos, quando o ônibus tem ônibus naquele horário ali. Sem contar também as voltas que o ônibus dá, porque aqui tudo que é ônibus é impressionante. Tu tem que ir num lugar que é a 10 minutos de casa de ônibus, tu leva mais de uma hora para chegar, porque é muita volta que os ônibus dão. Mas até aí tudo bem. E aí quando a gente vem com essa frase do até aí tudo bem, a gente sabe que daí é ladeira abaixo, né? E aí eu sempre falava pra essa diretora que não tinha como, porque minha escola era longe. Num caso de emergência, de precisão, era mais fácil estar numa escola que é menos de 10, 15 minutos de casa, porque dá tempo de tu chegar, mesmo que seja caminhando, dá tempo de tu chegar rápido na escola. E eu não tenho condições de realmente, não é porque a gente tá morando num apartamento que é financiado, a gente tem uma conta de 30 anos no banco, que eu tenho dinheiro sobrando para pagar carro, para todo dia indo levar e buscar ela, ou pagando
uma van escolar para estar todo dia buscando e levando ela pra escola. E aí essa situação ficou tipo quase toda semana. Eu chegava na escola, a diretora me parava, falava, fazia alguma queixa da Sara e dizia que o melhor para ela era uma escola especial ou uma escola municipal. Obviamente que eu já tinha visto uma escola municipal não, uma escola especial. Essa escola é, para quem não conhece, mas eu acho que ela não é em todo lugar que tem, mas aqui o nome dela é Pestalozzi, que ela é mais voltada para crianças especiais. E aí eu tava um pouco relutante no começo, porque eu achava assim que eu estar tirando a vaga de uma criança que precisa mais, mas depois eu acabei parando para analisar e pensar melhor. Poderia até estar tirando uma vaga de uma criança que precisa mais, mas a Sara, ela tá faltando muito atendimento para ela, não tem os atendimentos médicos necessários, e essa seria uma forma dela ter os atendimentos também. Então eu fico faltando de dar uma escola especial para ela, vamos supor assim, porque eu quero que ela se interaja e tenha convívio com outras crianças, não só crianças autistas ou crianças com outras deficiências ou síndromes ou transtornos. Só que acaba que ela fica sem o atendimento necessário. Então, diante de todos esses apelos da diretora, eu já estava cogitando essa escola, que provavelmente, se eu conseguir essa escola, vai ser pro ano que vem para ela. E ao mesmo tempo não estava deixando dela comparecer nas aulas, né? E aí a diretora pediu para mim que eu não mudasse mais na educação física. A princípio tudo bem, eu não mando, mas como que vai ficar a educação física? E aí ela sempre desconversava e também queria que eu não mandasse a Sara pro horário inteiro de aula, ficasse só até a hora do intervalo. Porque depois, segundo ela, depois do intervalo, ela ficava muito agitada, muito nervosa, e não seria ideal ela estar na escola nesse horário, porque ela tá fazendo muita bagunça e tudo mais. Sendo que na segunda e na terça é os dias da educação física, que são nos períodos antes do recreio. Então, praticamente, ela só iria na quarta, na quinta e na sexta nas aulas, até o horário do intervalo. A princípio, eu parei, pensei um pouquinho e tá tudo bem. Se é o melhor para ela não estar na aula de educação física, eu então não vou levar ela na educação física. Só um pouquinho, gente. Então, eu tava dizendo, pensei e concordei com a diretora. Só que eu falei com a professora da sala de aula para verificar com a da educação física como ficariam esses períodos sem aula. E aí a professora disse pra mim assim, tu quando vier buscar a Sara, fala com ela, ela vai querer falar contigo e tal, tu fala com ela. Quando eu cheguei na escola, na hora da saída, na hora do intervalo, da saída normal, no final da aula, a professora falou comigo e disse que em nenhum momento pediu para a diretora que a Sara não comparecesse nas aulas, até porque as duas tinham um bom convívio e era super importante para a Sara participar das aulas de educação física, até mesmo pela questão de exercício físico e prática de esporte, convivência com os colegas e tudo mais. Aquilo dali já foi mais uma coisa que eu fui guardando, junto com a história do tirar da escola, me trocar de escola, e aquilo dali foi me remoendo. Então teve um dia que, até foi no dia que ela pediu pra que a Sara não comparecesse mais na educação física, que eu larguei a Sara com a professora, e nesse dia teve educação física, a Sara participou da educação física normal, não teve queixa. E eu já estava vindo de uma semana, mais ou menos, antes da Páscoa, que toda semana eu estava indo buscar a Sara mais cedo, porque todo dia, aparentemente, a Sara estava tendo crises na escola, e aparentemente a Sara estava impossível, não tinha quem conseguisse controlar ela na escola, e ela estava, dito pela diretora, botando a escola abaixo. Ela estava batendo porta, chutando, estava agredindo colegas e professores, e inclusive o pessoal da direção. E aquilo me deixou muito preocupada, porque a Sara em casa, ela fica nervosa, ela fica nos momentos de estresse, ela tenta vir pra cima da gente, mas a gente fala uma vez só e ela para, né? Ela continua gritando e tal, mas ela não agride ninguém, sabe? Tipo,
Tipo, ela tenta agredir, se a gente fala com ela pra parar, ela para e não agride ninguém. Até quando ela tá brigando com o irmão dela, é a mesma função. A gente diz que se eles não parar, a gente vai intervir. E aí eles, né, na nossa maneira. E os dois param, eles não continuam brigando. E aí, diante de toda essa situação, eu fui acumulando muitas coisas pra mim. Eu fui acumulando. Até que chegou o fadídico dia que eu cheguei na escola e eles não sabiam onde que estava o Sara. Então, como que foi nesse dia? Foi o dia que, antes do dia que eu pistolei, tá? Nesse dia, eu tô falando rindo agora, porque agora eu tô tentando ver graça nisso, mas na hora eu não fiquei com graça, sabe? Não achei engraçado na hora. Mas eu fui buscar a Sara, eu tava indo buscar sempre um pouco mais cedo do que o horário que ela solta. Ela solta 11h40, eu tava indo 11h30 buscar ela. Como eu segui, indo buscar ela todos os dias às 11h30 até agora. E aí eu cheguei lá na escola e logo em seguida chegou a minha comadre. E a minha comadre, não, vou esperar vocês e tal. E eu já tava esperando, o senhor que tava na portaria disse que ia chamar ela e tal. E ele tava sozinho e não teve como me chamar. Então ficou ali, a gente ficou esperando e tal, esperando. Deu horário, toda a turma dela soltou. A turma dela tava na pracinha, coisa que ela gosta. E que brigam muito com ela pra ela sair da pracinha. Então a turma toda saiu, tava na pracinha, quando eu cheguei, a turma inteira foi embora. E nada de chegar a Sara. Saiu o menino da minha comadre, que solta 11h40, que é o horário dos mais velhos. E nada da Sara. Então quando deu mais ou menos um 12h10, 12h20, que era quase uma hora, já do que eu tava esperando lá, a minha comadre apertou, porque passou uma das funcionárias e disse assim pro senhor que tava na porta: ai, tem que cuidar desse portão aberto aí, senão vão roubando essas crianças. Aquilo foi a gota que faltava pra minha comadre intervir na situação para saber onde estava a Sara. Eu tava muito, tipo assim, de boa, né, esperando pacientemente, porque eu tava entendendo a situação, que o senhor tava sozinho ali. Mas a minha comadre já, tipo assim, não, já é um pouco demais. Passa funcionário que reclama do portão sozinho, mas não ajudou o cara. E aí vem com piadinha de mau gosto e tal. Gente, todas essas coisas que estão acontecendo, né? Que era bem na época da tragédia que teve em Blumenau, que eles estavam proibindo os pais de entrarem. Então ainda, né, proibido os pais de entrar na escola para largar as crianças, tem que largar e buscar no portão. E pra mim, que tenho a Sara com autismo, pra mim é muito complicado, porque eu deixo ela ali sozinha, quem me garante que ela vai entrar na sala, né? Então a minha comadre apertou, aí eles foram lá, né, pra olhar onde estava a Sara, deixaram o portão sozinho. Então tava chegando os pais, nós ali, tava segurando o portão, então quando chegava algum pai, a gente acabava abrindo pra criança e pro pai que tava chegando, a mãe que tava chegando. E aí eles deram uma volta e não acharam onde que tava a Sara. Até que o senhor, esse que tava cuidando do portão, ele entrou por um portão e a Sara saiu por outra porta com ele. A princípio a gente achou aquilo estranho. Aí a minha comadre ainda perguntou, ele entrou naquela porta? Não, foi no portão. Tá, eu vou questionar isso aí e qualquer coisa eu ligo lá na Secretaria de Educação, na CRE, e a gente vai ter abrir uma queixa. Porque não dá pra ser essa situação. Toda vez que tem que buscar a Sara, tu tem que esperar. Desculpa, gente. Tu tem que esperar. Mas se a gente chega aqui atrasado, eles reclamam que a gente não tem horário, não tem compromisso com a criança. De fato. Acontece muito isso, gente. E aí eu peguei a Sara, a gente foi pra casa. Só um pouquinho. Parei porque eu tomei um pouquinho de água que tava meio seca aqui a garganta, gente. Mas em resumo, a gente foi pra casa, né? E antes da gente ir pra casa, cada um tinha falado uma coisa na escola. O senhor que tava na portaria, ele disse que a Sara tava com a Geni, que é uma funcionária que meio que cuida dela. Não é a função dela, mas meio que ela cuida da Sara. Ela é monitora de pátio, só que ela tava meio que fazendo a função ali de estar cuidando da Sara e sentar com a Sara, fazer atividades, essas coisas assim na sala de aula.
Primeiro falaram que tava com ela. Depois falaram que tava com a Giza. E depois, quando a gente questionou por não ter saído pela frente ali, né? Já que a sala da Giza era, tipo, muito próximo do portão. E ela tava lá na sala dos professores, na biblioteca. E aí eles falaram que tava com as meninas. Gente, que meninas? Ah, com as meninas. E não falaram pra gente quem eram essas meninas. Mas cada um deu uma informação cruzada, assim, trocada. No dia seguinte, a minha comadre foi comigo até a escola pra gente conversar com a diretora. Porque o que acontece, gente? Eu, por guardar muitas coisas pra mim, e por esse medo de eu ser muito grossa, eu tenho medo de eu falar uma coisa sem estar sendo grosseira, falar uma coisa mais suave, grosso com as pessoas. Eu pedi pra minha comadre pra me acompanhar. Ela perguntou se eu queria, eu disse que sim. E nisso a gente conversou, né, no Vem Pra Casa. A gente conversou e tudo mais. E a gente foi até a escola. No dia seguinte, quando a gente foi até a escola, eu fiquei esperando na parada do ônibus a minha comadre chegar pra gente ir junto. E da parada do ônibus dava pra ver a aula de educação física, que a Sara não tava na aula de educação física, ela tava sozinha lá pra cima. E de longe eu não tava vendo essa funcionária Geni com ela. Quando eu cheguei mais perto, eu só tô falando o nome da Geni aqui, porque a Sara gosta muito dela e elas já criaram um convívio, tá? Então, por isso que eu decidi só falar o nome da Geni, tá? Mas eu poderia falar tranquilamente o nome dos outros funcionários, porque enfim, são funcionários da escola e eu não veria problema em falar o nome deles, mas falar só o nome da Geni mesmo, porque a Sara tem mais contato e tem uma interação maior com ela, tá? Então acabou que a gente foi pra escola, chegou lá e a gente viu que a Geni realmente estava com ela não estava sozinha. E a gente foi conversar com a diretora. Como o assunto era a Sara, a diretora não queria falar com a minha comadre junto, queria falar só comigo. E aí eu falei assim, não, minha comadre vai falar junto, porque ela estava aqui e ela viu tudo o que aconteceu. E ela veio pra me dar um apoio, porque pode acontecer de eu acabar não falando, ou falar a mais, e a minha comadre, ela vai entrar comigo. E aí, quando a minha comadre entrou comigo, né, pra gente conversar e tudo mais com a diretora, acabou que eu meio que, assim, eu comecei a falar com a diretora as coisas que estavam acontecendo. E a diretora tava querendo falar mais alto comigo, porque eu não tava parando de falar, né. Tipo, eu comecei a falar as coisas, ela veio pra me interromper, eu continuei falando. Então ela começou a falar mais alto pra tipo... Sabe quando tu fala mais alto pra abafar o que o outro tá falando? Então ela começou a falar mais alto. E aí me veio uma situação que aconteceu com os alunos, que eu não vou citar aqui a situação que foi. Mas eu acabei falando assim, não, eu vou falar mais alto. Se eu tiver que berrar, eu vou berrar pra ser ouvida, porque eu não aguento mais segurar tudo. E quando eu tô nesses momentos em que eu acabo estourando, eu acabo falando até o que eu não devo e acabo brigando até com quem não deve brigar, ser brigado. E eu acabei pistolando. Eu gritava naquela escola, na diretoria. Chorava, eu tava lavada assim, minha cara. Porque eu não aguentava mais tudo aquilo que eu tava guardando. Eu falei das situações, de todo dia ter que estar indo lá cedo, mesmo se eu estivesse trabalhando fora. Eu já teria ido embora do serviço, porque não teria patrão que me seguraria num serviço, tendo que todo dia sair mais cedo pra ir resolver problema na escola. Não era só a Sara, né? Tem o João em casa, que eu não consegui creche até agora pra ele no momento. E aquelas situações da escola, sempre tem alguma queixa. Quando tu vai falar da queixa, é trocado de assunto, porque se tu tem uma explicação pra aquilo ali, é trocado de assunto. Que nem a Sara mexe muito com caracol, ela gosta de caracol. E na escola a diretora tava vendo aquilo com desdém, tipo, ai, porque ela faz isso, ela faz aquela mexe em lesma. Aí eu falei assim, mas ela tem caracol em casa. Aí a diretora já emendou com outra coisa. E aí eu falava e ela emendava com outra coisa. Até que nesse dia que eu tava falando pra vocês, da educação física, que ela pediu pra não ir mais, ela disse pra mim, eu não sei nem se a tua filha sabe ler e escrever, sendo que a Sara sabe ler e sabe escrever. Desde do ano passado, quando ela fez todo o primeiro ano, e algumas palavras ela já sabia ler
desde a pré-escola, quando ela estava no Jardim 2. Então aquilo ali me incomodou muito. Então tudo isso que eu estava guardando, tudo isso que estava acumulado, eu fui soltando. Porque inclusive quando alguma professora, desculpa, a gente falava ali na escola de que a Sara não sabia ler, ou a Sara não queria fazer a atividade, porque a Sara não lia, não queria ler, eu acabava sempre falando assim, tá, tudo bem, ela não sabe ler, ok, em casa ela faz, manda, porque em casa ela faz. E eles não mandavam nada, não mandavam atividade, não mandavam nada. Então quando mandavam alguma coisa, eu gravava a Sara lendo sozinha e mandava pra professora e tudo mais. A própria professora do reforço, que é no que eles estão agora no momento, né? A Sara foi pro reforço, o João foi pra ficar fazendo companhia pro pai, brincando na pracinha, nesse momento. A própria professora do reforço falou, ela sabe ler, ela sabe escrever, a única dificuldade dela é matemática. Então, tirando a dificuldade dela, que é matemática, o restante de tudo ela tá de boa. E é complicado isso, quando a professora que tem contato com ela tá dizendo que ela sabe, e vem a diretora e diz que não sabe se a tua filha sabe fazer aquelas coisas. Então até isso eu falei no dia, né? Botei tudo, assim, educação física, das correrias, desde o ano passado eu falando que precisava do monitor, e desde o ano passado eles falando pra mim que não precisava, que eles já tinham pedido, que esse ano ia ter. Aí quando chegou esse ano, me fizeram fazer toda uma correria, que eu fiquei uma semana inteira correndo, e chegou na hora, não era nos lugares que eles tinham me mandado ir. Quando eu cheguei nos outros lugares, mas não é monitor que tem que pedir, é professor assistente. Aí quando eu marquei pra fazer, não, mas no dia tu não veio, sendo que foi o dia que a própria diretora mandou eu ir no conselho tutelar com a Sara, pra ver se eu conseguia alguma coisa, se eles vissem a Sara. E aí eles vendo a Sara, o comportamento da Sara, eles conseguissem de alguma forma ajudar. E tipo assim, por um lado eu sei que a diretora estava tentando ajudar, mas por outro lado me soava muito mais com tipo, não tô nem aí, do que pra uma ajuda, sabe? Então é essa questão que eu falo pra vocês da percepção, sabe? Eu olhava as coisas e eu tava levando para um outro lado, por mais que eu tivesse certa ou que eu esteja certa em tudo isso que aconteceu, eu tava vendo isso, sabe? Se encaminhando para um outro lado. Tirando todas essas situações que aconteceram, tudo isso que aconteceu, que eu acabei falando ali pra ela se corrigiu, né? Ela disse que a educação física não foi bem isso que tinha acontecido. O que tinha acontecido foi que a professora da educação física lidava de uma maneira na escola municipal com as crianças, que era diferente dali, e que ela tinha tido alunos já especiais, mas que era diferente o tratamento na escola municipal do que na estadual, que na verdade era para fazer uma adaptação da professora. Aí eu questionei ela, como que vai adaptar a professora ao sistema da educação estadual, se vocês não querem que a criança participe junto, né? Tem que ser um treinamento, assim, da professora e do aluno para participar, não só a professora aprender a lidar com o aluno, mas sim com o aluno, não com o tipo de aluno, mas sim com o aluno que está ali passando por aquela dificuldade. Aí ela me explicou que ela não tinha falado, nunca falou, que não sabia se a Sara sabia ler e escrever. E eu disse, sim, tu falou. Apontei a situação, o momento em que ela falou. Dela, então se eu falei assim, desculpa, porque não foi a minha intenção. Aí eu, não, tudo bem que não foi a tua intenção, mas pergunta pra professora de sala de aula e pra do reforço, que as duas vão te confirmar que a Sara sabe ler. A questão é essa, tem dificuldade de matemática. E aí a gente foi conversando ali, foi discutindo, foi se amenizando o clima, a situação. E aí ela tava falando pra mim que era muito difícil, inclusive ela falou isso pra mim e pra minha comadre, que era muito difícil lidar com uma criança na situação da Sara, numa turma que era tão grande, que tinha 24 alunos, que agora iam entrar mais 2 alunos, né? Iam ser 26 alunos. E aí eu disse pra ela assim, desde o início do ano, eu cobro muito, pergunto muito pra professora sobre as atividades, porque o caderno vem sempre em branco, o caderno da Sara. Então, se o problema é o lidar, manda atividade pra casa. Mas tem pai, tem mãe que não gostam, porque dizem que a gente não tá fazendo nosso trabalho direito. Tudo bem, mas só que eu entendo que a minha filha tem dificuldade na escola. Então, eu tenho que entender
que se vocês não conseguem fazer o trabalho de vocês na escola, o trabalho tem que vir pra casa e a gente tem que fazer o trabalho em casa com a Sara. E aí eu disse pra ela, uma coisa que eu sempre digo, né, eu escrevi um textinho pra Sara, eu coloquei isso lá no textinho, que uma hora eu vou trazer o textinho, vou fazer um videozinho, textinho pra vocês. E eu falei isso na escola, mencionei isso na escola por diversos momentos, diversas vezes mencionei isso na escola, que eu não quero que tenham pena da minha filha. Eu quero que tratem ela como todas as outras crianças. Mas, pra ser igual às outras crianças, pra começar, dá atividade pra ela fazer. Coloque ela mais perto. Na minha época de escola, se eu tinha dificuldade, eu sentava mais perto do quadro pra enxergar, ou mais perto do professor pra não fazer arte. A Sara senta no fundo, ela senta na penúltima cadeira. Então, como que uma criança autista que desfoca com qualquer coisa vai prestar atenção na aula? Vai prestar atenção que ela tem que copiar o que está no quadro, se ela não está enxergando o quadro, porque na frente dela tem outras crianças que o desfoque é natural. Eu desfoco naturalmente. Imagina uma criança com um monte de estímulo na sala de aula. Então, quando eu falei isso, eu falei sobre, já que é feito 24 folhas, agora 26 folhas, pega a folha dela e bota pra ela fazer. Faz a folhinha, se não fizer, o pai e a mãe vão fazer contigo em casa. Porque ela faz em casa com a gente. Às vezes demora um pouquinho pra fazer, demora um pouquinho, mas ela faz. Só que da mesma forma que ela faz a atividade com a gente, ela tem que fazer na escola. Ela tem que passar pelo processo de avaliação na escola. Então eu já falei, ela tem dificuldade em lidar em grupo, então deixa ela sozinha com alguém que é da confiança dela. Por exemplo, a tia Geni, como ela chama, essa funcionária, né, a Geni. Ou bota ela com a professora do reforço. Ela vai de tarde na escola só pra fazer uma provinha. Ela fica com a professora de tarde, faz essa provinha, essa avaliação. E era isso. Então eu expliquei todo o meu ponto de vista. Eles me deram algumas orientações de algumas coisas pra fazer, obviamente. Que a gente já foi fazer essas coisas, né? Talvez eu entre em detalhe num outro vídeo. Mas assim, depois que eu desabafei, que eu chorei, que eu botei tudo pra fora, que eu falei tudo que tava engasgado, tudo que tava me incomodando, as atitudes mudaram. O caderno que vinha vazio pra casa, começou a se encher de tarefa. Vinha descrito quando ela fazia, quando ela não fazia, o porquê que ela não fazia. E as atividades começaram a vir pra casa. Ao tanto que agora teve o recesso, ela regrediu muito, ela foi lá pra avó. Não é culpa da avó, não é culpa do vô, mas ela ficou longe das tarefas, ela ficou uma semana um pouquinho longe de fazer atividades, 2 semanas na verdade. Ela ficou longe da escola, sem fazer atividades, então ela regrediu. Então agora é todo um processo pra gente voltar a ter aula com ela, a voltar a fazer as coisas. Então a gente já cortou coisas que ela gosta, como telefone, que ela gosta muito de jogar. Ela gosta muito de desenhar. A gente cortou o telefone, desenho a gente não cortou dela ainda, mas os desenhos que ela assiste na televisão a gente já tirou, até que ela volte a estudar como era antes. Então assim, não é romantizar aqui que eu quero trazer pra vocês, o autismo, mas comigo eu aprendi de uma forma diferente a lidar, porque eu também sou diferente. Então assim, eu não fiquei triste com o diagnóstico, porque eu tive quase 2 anos pra entender que minha filha poderia ser autista. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui de guardar muitas coisas pra mim, por coisas que eu passei na infância, que eu posso trazer num outro vídeo. Vou fazer uma parte 2 desse vídeo pra vocês. E assim, por guardar essas coisas pra mim, eu vou guardando, vou acumulando, e em picos, quando são coisas que me desconcentram, são coisas que me fazem ficar nervosas, como eu fiquei nessa situação, eu acabo pistolando e jogando tudo pra fora. Então eu extravaso, boto tudo pra fora e faço o que talvez eu deveria ter feito, passo por passo, pouco aos poucos, vivendo literalmente os passos do luto até chegar à aceitação. Mas enfim, foi o que aconteceu. Foi uma das situações que já aconteceu. Tem várias outras, questão de médico e tudo mais. E eu vou encerrando aqui o vídeo, porque senão vai cortar aqui o vídeo e eu não vou concluir, tá? Então esse foi o dia que eu pistolei na escola,
Digam aí pra mim se vocês acham que foi certo ou foi errado. E depois eu trago uma continuação desse vídeo falando mais sobre outras situações também que eu me desconcentrei e acabei pistolando, tá? E antes que falem que precisa de ajuda, sim, eu preciso de ajuda. E se eu conseguir alguém que me ajude, eu obviamente vou buscar tratamento pra mim também, porque não é só a questão de o filho precisa de tratamento. Muitas vezes o pai e a mãe também precisam, e no meu caso, diante das coisas que eu já passei, infância e, enfim, outras coisas aí que eu acredito que aconteçam comigo, literalmente eu preciso para poder lidar comigo mesmo, para poder lidar melhor com o diagnóstico da Sarah. Mas não que eu não aceite o diagnóstico dela, tá? Eu aceito o diagnóstico dela, aceitei muito bem, só que, como eu tava falando pra vocês, eu não passei pelos processos que eu deveria ter passado pra, hoje em dia, aceitar melhor sem guardar tudo pra mim, sabe? Isso é tipo um potinho com uma esponjinha dentro. E essa esponjinha, acho que gruda muita coisa até o pote transbordar. Então, não é só água, é água e esponja, absorvendo tudo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a opinião de vocês aí. Beijo, tchau e fui!